Compensação, gente. Compensação. Próximo instituto aí que nós vamos ver a compensação. O que é a compensação? Compensação é um instituto, pessoal, que acontece muito na prática, tá? É um instituto muito utilizado na prática, ao contrário da inovação. E nada mais é, pessoal, que um meio indireto onde eu tenho duas pessoas, e essas duas pessoas, uma deve para a outra. Tá? Então, eu devo para você, você deve para mim. Compensação, ela vai ocorrer nessa situação onde eu devo para você e você deve para mim. Certo? Então, nós vamos ter aí nessa situação a compensação. Eu vou, então, descontar o que eu estou devendo para você e você vai descontar o que está devendo para mim. Então, eu devo para você 200. Você me deve 200. Por que eu vou te entregar 200 e você vai me entregar 200? Não dá na mesma? Né? Na verdade, pessoal, a compensação ela parte de um princípio matemático de equação. Né? Quando eu tenho nos lados da equação os mesmos fatores, um fator desconta o outro, um fator compensa o outro. Né? A ideia, então, da compensação é exatamente essa regra matemática, né? De eu eu colocar uma em relação à outra. Né? Então, veja, pessoal, A e B, certo? Sendo que o B deve para o A 200 e o A deve para o B também 200. Veja, pessoal, que nessa situação aqui, por que o B vai entregar para o A 200 e o A vai devolver 200 para o B? Né? Então, nessa situação, o que nós vamos ter, pessoal? A gente vai compensar. 200 compensa com 200. Né? Não preciso haver pagamento. A gente vai extinguir essa obrigação por compensação. Né? Perguntar, professor, mas pode ser, então, uma compensação parcial? Então, vamos supor aqui que o A deve 100. Sim, pode ser parcial também. Né? Vejam, que aqui eu vou descontar 200 do 100, e agora, então, a minha dívida vai passar a ser 100. Então, o B vai entregar 100 para o A. Então, isso é a ideia da compensação, pessoal. Eu vou descontar as dívidas, eu vou extinguir as dívidas na medida onde elas se equivalerem, tá? É o Instituto da Compensação, que eu creio que muitos de vocês já viram na prática, só não sabiam que chamava dessa forma, tá? Então, é Instituto da Compensação, o conceito está lá no artigo 368, que a gente vai ler daqui um pouquinho. Qual que é a natureza jurídica da compensação? Pagamento indireto. Existem algumas correntes, algumas coisas que falam um pouco sobre isso daí, de não ser pagamento indireto, de ser indireto, de ser apenas uma liberação da dívida sem pagamento, mas o fato é que o nosso código considera a compensação como um pagamento indireto, então é assim que a gente tem que tratar ela aqui no Brasil. O estudo da compensação, na verdade, pessoal, ela se restringe no estudo das 3 espécies que nós temos. Então, nós temos 3 espécies de compensação. Nós vamos ter a compensação legal, a compensação convencional e a compensação judicial. Essas são as 3 espécies de compensação que nós temos. Então, é nessas 3 que nós vamos centrar principalmente na compensação legal, que é a principal de todas. O que é a compensação legal, pessoal? Como o próprio nome já diz, é a compensação que vai ocorrer por força de lei, mesmo que uma das partes não queira, se oponha, proteste, bata o pé, faça birra, tá? Mas não adianta. Por quê? Porque independe da vontade das partes. Ela vai ocorrer por força de lei, opus legis. Vai se operar por força da lei, de forma automática. Por isso que, às vezes, até se chama aí de compensação automática. Porque ela se opera automaticamente, cumpridos os requisitos que a lei nos traz. São 10 requisitos que nós vamos ver daqui um pouquinho. Tá? Então, cumpridos os requisitos, pessoal, ocorre a compensação, querendo ou não. A parte querendo ou não, vai ocorrer a compensação. Ela não vai poder se negar a compensar. Qual que é o efeito, pessoal?
Qual que é o efeito da compensação legal? E, na verdade, qualquer compensação, né? Extinguir a obrigação até o limite onde elas se equivalerem. Então, como eu disse para vocês, eu devo 200, você me deve 200, acabou com a dívida dos dois. Que a gente chama aí de compensação total. E eu devo 200, você me deve 100, então compensação vai se equivaler aí no 100, então eu vou extinguir em relação a 100, vou dever apenas outro 100. Compensação parcial. Até aqui é tranquilo. A questão agora são os requisitos, pessoal. E os requisitos são bastante, né? Como eu disse para vocês, são 10 requisitos que devem ser observados. Por isso que eu coloco um checklist de requisitos que devem ser observados. Primeiro requisito, pessoal, reciprocidade. Primeiro requisito, reciprocidade. O que é esse requisito aqui, pessoal? Esse requisito significa dizer o seguinte, aquela situação que eu coloquei no quadro aqui para vocês. Uma pessoa devendo para outra, tá? Um devendo para o outro. Reciprocidade. Não é um devendo para o terceiro aqui, não é um devendo para o fulano de tal. Não, é um devendo para o outro. Isso é a ideia da reciprocidade. Um devendo para o outro. Em cima disso, aliás, essa ideia está lá no artigo 368. Olha lá aqui que fala o artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. A isso aqui nós damos o nome de reciprocidade. Tá, pessoal? Reciprocidade. Só que em relação a isso, pessoal, alguns detalhes devem ser observados. Detalhes que devem ser observados. Primeiro, terceiro não interessado não pode compensar dívida própria com o credor em face daquela do devedor. Tá? Isso está lá no artigo 376, a ideia disso está no 376, que a gente vai ler daqui um pouquinho. Por que não pode, pessoal? Não há reciprocidade. Quem está devendo é o devedor, não é o terceiro. Então, se o terceiro não está devendo, e ele não pode ser atingido pelos efeitos da obrigação, ele não pode compensar. Terceiro interessado pode. Por quê? Porque ele pode ser atingido pelos efeitos da obrigação. Então, ele pode compensar, porque aí há reciprocidade. Mas o terceiro não interessado não pode. Também, por causa disso, pessoal, representante não pode compensar dívida própria. Então, isso também está lá no 376, que a gente vai ver isso. Também não há reciprocidade aqui. Como assim, professor? Simples. Eu sou o representante do devedor. Eu posso compensar uma dívida minha com o credor? Não. Por quê, pessoal? Porque não há reciprocidade. A dívida é minha, não é do devedor. Por isso não há reciprocidade, por isso não pode ter compensação. O representante não pode compensar dívida própria com dívida do credor. Vamos lá no 376 para a gente ver lá a redação dele. Olhem lá aqui. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, ou seja, representante, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Então, não pode haver compensação com dívida própria do representante. Terceiro detalhe que nós devemos observar, pessoal, na solidariedade. Como é que ocorre a compensação? Na solidariedade, pessoal, lembram lá do conceito de solidariedade. O devedor está responsável pelo todo, apesar de dever apenas a sua cota parte. O credor tem direito no todo, embora seja titular apenas da sua cota parte. Então, vejam, pessoal, que tecnicamente existe a cota parte. E a dívida, na verdade, é só a cota parte. O crédito é só a cota parte. Então, pessoal, quando nós falamos de compensação na solidariedade, nós apenas podemos tê-la em relação à cota parte do devedor ou do credor.
Acima disso, pessoal, não há reciprocidade. Então, vejam, a dívida total é 300. A minha cota é 100. E o credor, o credor me deve 200. Qual que é o limite de compensação que eu posso ter? Apenas 100. Por quê? Porque a minha cota à parte é 100. Eu não posso compensar além disso, porque além disso não existe reciprocidade. Ah, professor, mas você deve o todo. Sim, mas eu sou responsável pelo todo. Mas a minha dívida mesmo é apenas a minha cota à parte. Ultrapassou a cota à parte, então não pode compensar. Apenas na cota à parte. E último detalhe a ser observado, pessoal. Cessão de crédito. Cessão de crédito. Na cessão de crédito, pessoal, o devedor que notificado não opor cessão, ele perde, não opor a compensação, ele perde o direito em face do cessionário. Então, o que acontece, pessoal? Vocês viram lá na cessão de crédito que o devedor tem que ser notificado da cessão, certo? Ok? Quando o devedor é notificado da cessão e ele tem compensação em face do credor originário, ele tem que obrigatoriamente opor, falar, ó, terceiro, beleza, então você está recebendo, beleza, só te avisando, eu tenho compensação, tá? Ele tem que fazer isso. Ele tem que avisar o terceiro que ele tem direito à compensação. Se ele não fizer isso, pessoal, se ele não opor o direito de compensação, ele vai perder. Isso está lá no artigo 377, olhem lá. O devedor que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão, então, isso aqui é a primeira parte que a gente viu, ó. Então, o devedor que notificado não protesta, não opõe, não alega a compensação, não informa o terceiro que ele tem direito de compensação em relação ao credor que está cedendo, ele vai perder o direito. Agora, se o devedor não é notificado, se porém a cessão não lhe foi notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que tinha antes contra o cedente. Então, veja, pessoal, uma interpretação inversa do próprio artigo. Se eu notificado não oponho, eu perco o direito. Agora, se eu não sou notificado, então eu tenho direito. Então, se não notificado, pode opor a compensação em face do cessionário. Beleza. Continuando, gente. Mais um segundo requisito agora. Liquidez das dívidas. Isso está lá no 369, que a gente já vai ver daqui um pouquinho. Liquidez da dívida. O que significa isso, pessoal? Ambas as obrigações devem ser certas em relação à existência e determinadas quanto ao objeto. Traduzindo isso, só posso ter compensação de obrigações de dar coisa certa, ou de fazer, ou de não fazer, mas desde que seja certo e determinado. Não pode ser incerto e não pode ser ilíquido. A obrigação tem que ser certa e determinada. Não pode ser nem certa, nem ilíquida. Ok? Isso está lá no artigo 369, que na verdade abrange 3 requisitos. Olhem lá. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas, de coisas fungíveis. O que é isso daqui, então? Então, o primeiro requisito está nesse artigo aí, que é o segundo nosso aqui, liquidez das dívidas, certo? O segundo requisito está nesse artigo aí, que é o nosso terceiro aqui. Terceiro requisito, então. Exigibilidade das prestações. Traduzindo, as obrigações devem estar vencidas. As obrigações devem estar vencidas. Está lá no artigo 369 também. Então, pessoal, a minha obrigação tem que estar vencida e a sua obrigação também tem que estar vencida. Se a minha está vencida e a sua não está vencida, não tem compensação. Ah, professor, mas eu posso esperar então vencer? Pode, sem problema nenhum. Só que aí você está sujeito aos efeitos da mora.
Você está em atraso, a sua obrigação já está vencida. Então, você está sujeito aos efeitos da mora, de cobrar juros, correção, multa e por aí vai. Tá? Então, para ter compensação, as obrigações devem estar vencidas. Ok? Em cima disso, pessoal, detalhe. Artigo 372, que vai falar dos prazos de favor. O que é um prazo de favor, pessoal? Prazo de favor é aquele que você dá de favor. Né? A obrigação venceu hoje, aí você fala para o devedor, não, devedor, te dou mais uns 5 dias para pagar. Isso é um prazo de favor. Você está dando, você não é obrigado a dar esse prazo para o devedor, mas você está dando. Um prazinho aí, um cheque pré-datado ou pós-datado. O cheque é a ordem de pagamento à vista. Se você coloca uma data futura para compensação e o credor aceita, é um prazo de favor. Nessa situação, pessoal, o que acontece com prazo de favor? Artigo 372. Prazos de favor, embora consagrados pelo geral como o cheque pré ou pós-datado, não obstam a compensação. Olha aí, não impedem a compensação, pessoal. Opa. Então, cheques, prazos de favor, melhor dizendo, prazos de favor, não impedem compensação. E o terceiro requisito que nós temos aí no artigo 369, terceiro requisito que nós temos no artigo 369 é a fungibilidade dos débitos. O que significa isso, pessoal? Os débitos devem ser fungíveis entre si. Fungíveis entre si, ou seja, ter o mesmo gênero, mesma natureza e mesmo gênero. Traduzindo isso, pessoal, eu só posso compensar os mesmos tipos de débitos. Então, dinheiro se compensa com dinheiro. Soja se compensa com soja. Milho se compensa com milho. Carro se compensa com carro. Casa se compensa com casa. Eu não posso alterar o gênero da prestação. Isso na compensação legal, tá? Eu estou falando da compensação legal. Agora, pessoal, além da fungibilidade, eu tenho que ter a homogeneidade. O que significa isso? Ter a mesma qualidade. Não basta ser o mesmo gênero, tem que ter, quando há variação de qualidade, tem que ter qualidade semelhante ou mesma qualidade. Então, pessoal, soja não se compensa com qualquer tipo de soja. Só vai se compensar com soja da mesma qualidade. Milho só vai se compensar com milho da mesma qualidade. Carro só vai se compensar com carro da mesma qualidade. Isso tudo para compensação legal. O sexto requisito. Não haver causa impeditiva de compensação, pessoal. A regra aqui é a seguinte. Regra. Diferença de causa não impede compensação. Essa é a regra. Diferença de causa não impede compensação. Mas nós vamos lá para o artigo 373. E o artigo 373 vai trazer aí uma exceção para nós. Ou seja, hipóteses de obrigações que impedem a compensação. Então, olhem lá. Artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provier de esbulho, furto ou roubo. Se uma se originar de comodato, depósito, alimentos. Esbulho, pessoal, é quando você pega posse de alguém indevidamente, tá? Você comete uma coisa chamada de esbulho possessório. Quando você toma posse de alguém indevidamente, tá? Furto e roubo, você já sabe mais ou menos o que é, né? Comodato é o contrato de empréstimo, tá? Comodato é o contrato de empréstimo de coisa infungível. Quando você empresta o seu caderno para alguém, você está fazendo um comodato.
Depósito é o contrato que você faz quando você estaciona o carro lá no shopping. Também contrato. E dívidas de alimentos, tá, pessoal? Então, essas dívidas provenientes de esbulho, furto, roubo, contrato de comodato, contrato de depósito e prestação alimentícia, pessoal, não podem ser compensadas de forma legal. E também, pessoal, a terceira hipótese aqui, se uma das coisas não for insuscetível de penhora. Coisa insuscetível de penhora. Então, veja, pessoal, que nós temos aqui, nesse artigo 373, três situações, três hipóteses que não se admite compensação. Primeira situação, dívidas provenientes de esbulho possessório, furto e roubo. Segundo, dívidas oriundas de comodato, depósito e alimentos. E terceiro, dívidas relacionadas a coisa impenhorável, coisa que não pode ser objeto de penhora. Certo, pessoal? Nós temos essas três situações. Existe uma quarta situação, pessoal, que é a compensação entre dívidas de natureza tributária e privada. Compensação de dívidas de natureza tributária e privada. Não pode compensar de forma legal, tá, pessoal? Então, dívida tributária não se compensa com dívida de natureza privada. Por exemplo, eu devo tributo para o Estado e o Estado me deve indenização. Posso compensar? Não. Tá? Não posso compensar. Aqui, pessoal, aqui nos alimentos, entra, além da pensão alimentícia, entra salário também, tá? Qualquer tipo de prestação que envolva aí natureza alimentar. Continuando, então, nos requisitos, próximo requisito que nós temos, ausência de cláusula de exclusão, pessoal. Ausência de cláusula de exclusão e renúncia prévia do devedor. Ausência de cláusula de exclusão e renúncia prévia do devedor. Isso aí está no artigo 375 do Código, pessoal, olhem lá. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou, no caso de renúncia prévia de uma das partes. Na verdade, pessoal, nós temos duas situações que, na verdade, o efeito é o mesmo. Só que existe uma diferença de momento entre a cláusula de exclusão e a renúncia prévia. Tá? A consequência é a mesma, mas o momento em que elas ocorrem são diferentes. A cláusula de exclusão, pessoal, é uma cláusula, tá? É um pacto dentro da obrigação. Então, lá no contrato, pessoal, vai ter uma cláusula falando: não é possível haver compensação entre as partes. Ponto. Isso é uma cláusula dentro do contrato, dentro da obrigação. Tá? Por isso, cláusula de exclusão. A renúncia prévia, pessoal, ela ocorre posteriormente à obrigação. Então, na obrigação não tem cláusula nenhuma. Ou seja, tecnicamente seria possível compensação. Mas depois, as partes, ou a parte, o devedor, assina uma renúncia à compensação. Então, veja, pessoal, que o momento de um e o outro é diferente. A cláusula é no contrato, no momento da obrigação. A renúncia é posterior ao contrato, posterior à obrigação. Tá? Essa é a diferença entre renúncia e cláusula de exclusão. Para efeito prático, não há diferença nenhuma, porque as duas têm a mesma consequência e impedem a compensação. Ok, pessoal? E impedem a compensação legal. Mais um requisito. Necessidade aí da dedução das despesas necessárias para cumprimento, artigo 378. Dedução das despesas necessárias para cumprimento, artigo 378. Olhem aqui. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Ou seja, pessoal, para haver a compensação, eu tenho que deduzir as despesas necessárias para o cumprimento da obrigação. Havendo despesas para cumprimento da obrigação, eu tenho que deduzir essas despesas. Mais um requisito. Observância das normas de imputação do pagamento. Eu tenho que observar as normas de imputação do pagamento, que vocês estudaram mais anteriormente, né?
que fala aí o artigo 379? Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas a compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Então, pessoal, eu tenho várias dívidas. Qual que eu estou compensando? Então, eu tenho que observar as normas de imputação. Então, na compensação, eu tenho que indicar, eu, devedor, tenho que indicar qual a dívida eu estou compensando. Não indiquei, cabe ao credor indicar qual a dívida está sendo compensada. Nem devedor, nem credor indicaram qual a dívida está sendo compensada, então nós vamos para a compensação, para a imputação legal. E aí, então, tem a ordem que deve ser seguida. Então, eu tenho que observar as normas de imputação. E, por fim, inexistência de prejuízos a terceiros. Inexistência de prejuízos a terceiros. Não posso prejudicar terceiros. Pessoal, isso aí está lá no artigo 380. Tá? Tendo prejuízos a terceiros, não pode haver a compensação. Certo? Veja, pessoal, que cumprindo todos esses requisitos, a compensação é obrigatória, automática, se opera por força de lei, independentemente da vontade das partes. Compensação convencional, então, gente. O que vai ser a compensação convencional? É aquela que também é chamada de compensação voluntária. Por que voluntária, pessoal? Porque ela vai ocorrer por acordo de vontades. Vai ocorrer por acordo de vontades. Na verdade, pessoal, a compensação convencional, ela tem o seu fundamento no princípio da autonomia da vontade. Na verdade, é um negócio jurídico. A compensação convencional, ela pode ser considerada como um negócio jurídico. Então, por isso que ela encontra fundamento aí no princípio da autonomia da vontade e na liberdade de contratar. Né? Então, vejam, pessoal, que nessa situação, aos devedores recíprocos, eles podem aí, nas relações deles, fixarem as regras de compensação deles. E aí, então, pessoal, não é obrigatório respeitar todos os requisitos da compensação legal. Eu posso não cumprir alguns dos requisitos dessa compensação legal. Os únicos que eu vou ter que observar são as normas atinentes à ordem pública. Então, por exemplo, não posso agir de má fé, não posso agir com o intuito de provocar fraude contra credores, ou fraude à execução, ou por simulação, não posso causar prejuízos a terceiros. Em relação a alimentos, pessoal, em algumas situações eu não posso compensar, mesmo que de forma convencional. Então, assim, agora, outros requisitos, pessoal. Por exemplo, dívida relacionada a terceiro não interessado. Na compensação legal não pode, mas na convencional pode? Pode. Representante, pessoal, na legal não pode, mas na convencional pode? Solidária, pessoal, dívida solidária. Posso compensar toda a dívida? Na convencional pode. Liquidez, pessoal. Liquidez já é um pouco mais difícil, tá? Liquidez não é. Agora, dívidas vencidas, pessoal. Dívidas vencidas. Não preciso ter dívidas vencidas. Eu posso dívidas que não estão vencidas. Eu posso ter a compensação. Não preciso nem esperar o vencimento da dívida. Não preciso ter fungibilidade também. Eu posso compensar soja com dinheiro, dinheiro com soja, soja com casa, casa com carro, casa com obrigação de fazer com obrigação de não fazer. Então, eu posso fazer N formas de compensação aqui. Eu não preciso respeitar a fungibilidade. Muito menos a homogeneidade também, pessoal. Não preciso. E por aí vai, tá? Então, na compensação legal, o meu único limite são as normas de ordem pública, né? Ou seja, eu não posso aí desrespeitar normas de ordem pública, sempre, logicamente, observando aí a boa-fé. Não sem o intuito de prejudicar. Efeito, pessoal, liberatório, tá? Efeito libera, extingue a obrigação até onde se compensarem. E, por fim, pessoal, a compensação judicial é aquela que vai ocorrer mediante decisão judicial, pessoal. O que
que significa isso? O juiz vai reconhecer a compensação numa situação dentro do processo. É que vocês ainda não estudaram uma situação onde isso acontece, que é a reconvenção. Mas existe alguma situação do seguinte, pessoal, o autor entra com ação de indenização contra o réu, certo? Por difamação, por exemplo. E aí o réu, pessoal, junto com a contestação, ele apresenta uma coisa chamada de reconvenção e fala, juiz, não fui eu que ofendi, foi ele que me ofendeu. Então eu quero reconvenção, então é ele que tem que me indenizar. Então vejam, o autor pede indenização para o réu por difamação e o réu pede indenização para o autor por injúria, por calúnia. Vamos supor assim, entendeu? E aí, então, o que acontece, pessoal? A ação do autor para com o réu, o juiz julga procedente e condena na indenização 20 mil reais. E na reconvenção do réu para com o autor, o juiz também julga procedente, fala, também ofendeu, e condena em 20 mil reais. Veja, pessoal, eu tenho aqui duas situações de condenação dentro do mesmo processo. Do autor para o réu, 20 mil, do réu para o autor, 20 mil. O que o juiz vai fazer na sentença? Ninguém leva nada. Compensação. Compensação judicial. Aquela que vai ocorrer dentro de uma decisão judicial.